Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí às nossas videoaulas falando sobre a interação da radiação com a matéria, hoje abordaremos um assunto relativo à absorção desse feixe de radiação. Vamos tratar alguns aspectos, alguns tópicos que afetam diretamente essa absorção do feixe de radiação X e de como esses parâmetros podem influenciar numa radiografia de qualidade. Então essa vai ser a nossa última videoaula relativa ao nosso conteúdo até a nossa avaliação, tá ok? Seguimos aqui. Então vamos falar aqui de absorção diferencial. É a forma como esse feixe de radiação vai interagir com a matéria, no nosso caso específico aqui com o tecido biológico, o corpo do ser humano, e de que forma vai ser essa resultante, de que forma chega ao nosso RI, nosso receptor de imagem, e essa imagem vai ser formada, nossa imagem radiográfica. Sabemos que os feixes de radiação podem interagir de diversas formas com o meio, ou seja, com o tecido biológico. E essas diferentes formas de interação vão resultar na nossa radiografia final. As formas dessas interações são basicamente as diferenças, né, como está bem descrito aqui, são as diferenças de absorção fotoelétrica, do efeito Compton ou da transmissão da radiação. Isso vai gerar escalas de cinzas. Essas escalas de cinzas refletem de que forma essa radiação passou ali pelo meu meio absorvedor. Quando a gente fala de absorção fotoelétrica, a gente fala de que forma essa radiação foi barrada, entre aspas, né? Ficou ali no meio. Quando a gente fala do Compton, falamos do espalhamento. Apesar de sabermos que o efeito Compton ele traz degradação à imagem, ele chega também ao nosso RI. Nós temos formas de minimizar esse espalhamento, mas não conseguimos tirá-lo 100% desta imagem. Então, de uma forma ou de outra, com menor ou maior influência, ele vai chegar lá ao nosso receptor de imagem. E com isso, ele também acaba formando a nossa imagem radiográfica. De uma forma pejorativa, é verdade, mas acaba também contribuindo para essa formação, com degradação, com espalhamento, com uma forma de distorcer essa imagem, mas essa forma negativa, ele também forma a nossa imagem radiográfica. E quando falamos da transmissão da radiação, falamos também de que essa radiação pode passar pelo meio sem interagir de nenhuma forma. Não, pode passar ali pelo meio sem que haja nenhum tipo de interação. Então a gente sabe lá, já dos nossos estudos, que a radiação pode vir aqui, interagir com o meio e ser totalmente absorvida, efeito fotoelétrico. Sabemos também que essa mesma radiação pode interagir aqui com o meio e ser espalhada em todas as direções, inclusive aqui para o nosso receptor de imagem, né? Imaginamos aqui o nosso receptor de imagem aqui embaixo. Horrível, mas imaginem aí que está tão perfeito, né? Então aqui é o meu filme radiográfico. Imagine que essa radiação pode chegar aqui, mesmo espalhada, e de certa forma degradar essa imagem. Então esse aqui é o Compton. Quando é totalmente absorvido, sabemos que é o fotoelétrico. E sabemos também que essa radiação pode passar aqui pelo meio, sem sofrer nenhum tipo de interação, e contribuir para a formação da imagem. Por isso, obteremos lá na nossa radiografia tonalidades de cinzas com diferentes aspectos. Ora, mais escuro, ora, mais claro, ora, com valor intermediário, tá? Pensamos, então, na absorção diferencial como um óculos escuro. Quando você coloca um óculos escuro, se você tenta olhar diretamente para o sol, isso não é recomendado, primeiramente, né? Crianças não façam isso em casa, mas sabemos também que se olharmos diretamente ao sol, vai nos agredir a nossa visão. Então, um método para minimizar, para absorver ou para atenuar esse tipo de luz solar é o uso do óculos escuro. Ele vai atenuar, vai tirar parte dessa radiação
solar que chega aos nossos olhos e vai minimizar essa quantidade de luz. Isso é uma atenuação, ok? Então, há, de certa forma, ali um espalhamento pela reflexão da luz, há também uma absorção dessa radiação, efeito fotoelétrico, e também há uma transmissão de luz sem a interação com esse meio. É a luz que chega aos nossos olhos. Então, por isso, conseguimos enxergar também com o óculos escuro. Se ele fosse somente espalhado ou somente absorvido, nós não enxergaríamos apenas um borrão escuro. Mas como chega luz através dessa lente óptica, eu consigo enxergar. Se não houvesse transmissão de luz, não conseguiria enxergar, apenas veria um borrão escuro, né? Não é isso que acontece, né? Então, sabemos que a absorção diferencial é a forma, então, de como essa radiação atravessa o meu meio, o corpo do ser humano, e chega até um receptor de imagem para formar a nossa imagem final, que é a nossa radiografia. E isso vai acontecer de diversas formas. E existirá fatores que vão influenciar diretamente nessa absorção. Ora sendo contribuidor da formação da imagem, ora sendo degradador dessa imagem radiográfica, ou seja, aquela radiação que irá somente prejudicar nossa imagem final. Então, sabemos que as radiações, ou a radiação especificamente a radiação X, né, ela atravessa o nosso corpo e vai descrever em tonalidades de cinza a forma que ela ultrapassou o nosso corpo. Então, vamos lá. Diferentes estruturas que têm diferentes densidades, já estudadas lá no início do nosso curso, diferentes espessuras, ou seja, um objeto com 10 centímetros, um objeto com 5 centímetros, um objeto com 20 centímetros, ou seja, o corpo humano com essas espessuras distintas, vão absorver a radiação de forma distinta. Lógico, levando em conta qual estrutura, qual é a densidade específica do local. Se eu tiver só mudando 10, 5, 15 de gordura, elas vão ter espessuras diferentes do mesmo material, mas eu posso ter ali 5 centímetros de osso e 10 centímetros de gordura. O osso, apesar da sua espessura menor, ele vai ter uma densidade maior, então ele vai absorver mais radiação em relação ao outro, tá ok? Então temos também que ter essa observância, que não é só porque eu aumento a espessura, há mais absorção. Tem que fazer uma avaliação do todo. Que tipo de tecido está sendo atravessado ali? Osso, só gordura? Tem uma conjugação de gordura, osso e parte mole? Então tudo isso tem que ser avaliado. Então voltamos aqui. Diferentes estruturas, diferentes densidades, diferentes espessuras, diferentes números atômicos, né? Quando relacionamos o osso e a gordura, eles têm diferentes números atômicos. E quanto maior o número atômico, vai absorver mais? Vai absorver menos radiação? Vamos estudar isso com cuidado, tá? Diferentes parâmetros técnicos, ou seja, a qualidade do feixe. Se eu altero o meu kV, se eu altero a minha miliamperagem, se eu altero a minha distância, né? São parâmetros técnicos lá que descreve nossa técnica radiográfica. Isso atrapalha, ele mexe com a absorção do meu feixe. Vamos estudar isso também, tá? Então, esses diferentes parâmetros técnicos afetam diretamente a absorção diferencial. Lembrando que, quando relacionamos qualidade do feixe, falamos do kV, tá? Só para retificar aqui, ou ratificar esse conhecimento, quando falamos de qualidade, estamos falando da quilovoltagem, mas também sabemos que outros parâmetros técnicos existem, como a miliamperagem, como o tempo. Todos esses fatores também, de uma forma ou de outra, vão afetar também a minha absorção lá no meio, tá? Já descrevemos também que diferentes interações, que são os efeitos fotoelétricos, Compton e a transmissão direta pelo paciente, também afetam essa absorção diferencial.
Nessa imagem aqui a seguir, aqui do lado esquerdo da tela de vocês, vemos aqui as 5 densidades radiográficas que descrevemos dentro da nossa radiologia convencional, que são metal, o osso, líquidos e tecidos moles, a gordura, graxa, grasa, em espanhol, e o ar. Então, essas diferentes estruturas têm diferentes números atômicos, em diferentes densidades específicas, e com isso vão se mostrar diferentes tons de cinzas na nossa radiografia, tá? Isso estamos falando especificamente dos raios-x da radiologia convencional. Quando a gente vai fazer essa observância lá para a tomografia, sabemos que há uma infinidade enorme lá de tonalidades de cinza por outros aspectos técnicos, tá? Que discutiremos ou vocês vão discutir quando chegar nessa disciplina especificamente, que é a chamada escala Hounsfield, tá? Que vai direcionar a cada tecido um valor específico. E esse valor específico vai ser representado em tons de cinza, tá? Então, essas aqui são densidades radiográficas, mas vamos estudar cada um desses itens agora com calma. Vamos lá? Seguimos aqui então. Então, os fatores que vão afetar essa atenuação diferencial ou absorção diferencial. Atenuação nada mais é do que o fator resultante quando essa radiação atravessa o meio. Nós sabemos aqui que existe um meio qualquer, pensamos aqui no tecido biológico do corpo do ser humano e sabemos aqui que tem o nosso feixe de radiação. Então aqui vamos supor tenho 4 feixes de radiação, ele pode vir aqui simplesmente ser absorvido, pode interagir aqui e ser espalhado e pode ser transmitido, sofrer algum tipo de interação ou não e chegar até meu RI, meu receptor de imagem aqui embaixo. Eu posso passar aqui pelo meu paciente. Então essa radiação inicial e essa aqui seria a minha radiação final. Então podemos observar ali que a minha radiação inicial é diferente da minha radiação final. Por quê? Ela é um produto daquilo que aconteceu, das interações que aconteceram com o meu paciente. Ou seja, houve então interação fotoelétrica, houve interação Compton e houve transmissão. Então daquele feixe total que eu tinha no início, que eram 4, foi diminuído, foi atenuada a parte e teve um resultante. Esse resultante aqui foi 2. Então, sabemos que 4 é diferente de 2. Então, vai ser a minha resultante, vai ser o feixe diminuído. Tá? Podemos pensar dessa forma. É o feixe de radiação que chega ao meu receptor de imagem. E esse feixe sofreu atenuações que trouxeram o meu resultado. Um resultado final que não é o mesmo do que o meu original. Então, essa radiação foi atenuada, foi diminuído, houve perda da intensidade desta radiação. Isto é atenuação, tá? Discutiremos isso um pouquinho mais com calma no final desta aula, tá? Mas como eu trouxe esse conceito aqui nesses fatores, então é importante a gente pontuá-lo neste momento, tá ok? Então, como já foi descrito aqui para vocês, alguns fatores como espessura do absorvente, densidade do absorvente, número atômico do absorvente, um meio de contraste, o absorvente corpo humano, tá ok, pessoal? A redução desse KV, ele aumenta a absorção. Por quê? Vamos discutir isso. Se eu aumento o KV, o que vai acontecer? O meu feixe de radiação ganha qualidade, ele fica mais forte, ele ultrapassa o meio com maior facilidade. Se eu reduzo essa minha quilovoltagem, o que acontece? Esse feixe de radiação fica menos energético, há menos força de interação, de penetração, consequentemente, algo que tem menor força é mais difícil passar o meio. Então, vai haver mais absorção desse feixe de radiação, tá?
A forma de onda ou voltagem, isso se refere a que tipo de equipamento que trabalhamos, se é de alta voltagem, se é de alta frequência, se é um transformador monofásico, trifásico, vai entregar um feixe de maior ou menor qualidade. E sabemos que um feixe de maior qualidade, ele penetra com maior facilidade no meio. E aquele que é menos efetivo, ele vai ultrapassar menos ali aquele meio, né? Então isso aqui fica um pouco claro já na própria forma da gente descrever aqui, mas vamos ver isso com calma. A filtragem, quando eu coloco algum anteparo para diminuir esse feixe, vai afetar diretamente a absorção, isso é óbvio, né? A composição do alvo também afeta diretamente esse feixe de radiação X, né? De como que ele vai absorver. Lembramos lá que nos alvos, no nosso anodo, eu posso ter o tungstênio, posso ter o molibdênio, posso ter o ródio. Esses dois últimos aqui é usado na mamografia. Então, eles produzirão feixes de radiação com menor intensidade. Se esse feixe é de menor intensidade, certamente ele vai interagir de diferente forma com o meu meio, né? Serão radiações menos energéticas, então ele afeta diretamente a absorção. Né? Não terei feixes com altas energias, então isso consequentemente afeta diretamente como esse feixe chega até o meu receptor de imagem, como ele penetra no meu receptor de imagem, ou desculpa, no meu meio, né, que é o corpo humano, e depois chega ao meu receptor de imagem. Absorção no corpo humano, contraste do sujeito. Estranho isso, né? Contraste do sujeito. Vimos muito o contraste radiográfico, mas o contraste do sujeito ele vai se referir, vou apagar aqui para ficar melhorzinho, né? Essa palavrinha aqui. Ele vai se referir, então, pessoal, a como é o comportamento desse tecido, tá? Então, o que quer dizer? Se eu pegar a região do fêmur em comparação à região do tórax, por exemplo, temos estruturas diferentes lá, temos tecidos diferentes. Então, esses tecidos representarão um contraste do sujeito, que é a parte a ser radiografada, de diferente forma. Então, lá eu tenho um tecido praticamente mole, gordura e o osso mais denso que temos no nosso corpo humano, que é o fêmur. Quando eu pego lá o tórax, né, para radiografar, eu tenho um parênquima pulmonar cheio de ar. Então o contraste dele é muito baixo, né? Então tem uma atenuação da radiação, ele deixa passar a radiação com maior facilidade. O osso já não. Quando eu pego lá, mesmo comparando ossos, né? Quando eu pego o fêmur, ele tem muito maior densidade em relação à minha costela. Então ele vai absorver muito mais radiação, ou seja, o contraste do sujeito refere-se à parte anatômica a ser radiografada. Então diferentes partes do meu corpo vão interagir com a radiação de diferentes formas, tá? Vamos discutir também a miliamperagem. Se eu aumento, lembrando lá que a miliamperagem, eu estou mexendo na quantidade. Se eu aumento a corrente elétrica, né, que é a minha mensuração ali de corrente elétrica é dada em ampere, só que a gente usa miliampere, né? A quantidade, se eu altero essa quantidade de fluxo de elétrons, consequentemente eu estou alterando a quantidade do feixe de radiação X. Então, será que afeta lá como chega no meu receptor de imagem? Certamente, né, pessoal? Então, a gente vai entender um pouquinho mais a fundo como isso ocorre. A distância, se eu modifico a distância, se eu estou a 1 metro, ou para 2 metros, ou 3 metros, será que isso afeta o quantitativo de radiação que chega lá no meu receptor de imagem? O efeito talão, o efeito anódico, o efeito Hell, são 3 nomes distintos para o mesmo objeto, ou para o mesmo fenômeno, que é o quê? Aquela interação onde no catodo terá maior intensidade de energia do que o meu anodo. Então a gente já vê o que afeta, né? Já trouxe isso para vocês em outro momento. Sabemos lá que tem que haver um bom posicionamento da parte a ser radiografada diante lá do meu tubo de raio-x, com a parte mais espessa voltada lá para o catodo.
Tá? Se eu não fizer isso, há um desequilíbrio dessa radiação que chega, consequentemente, uma parte vai ficar muito subexposta e uma área vai ficar muito superexposta. Não haverá um equilíbrio na minha radiografia, tá ok? Corpos estranhos. Então, se alguém engole uma moeda, se engole uma chave ou se insere no seu corpo algum tipo de objeto, será que esse objeto, tendo maior ou menor densidade, vai se mostrar, vai alterar como essa radiação é absorvida ali naquele local? Por exemplo, o contraste radiográfico é um corpo estranho, não deixa de ser um corpo estranho, um líquido que aumenta a densidade do estômago e ele se mostra ali. Será que houve mais absorção, menos absorção? Vamos avaliar isso com mais calma, tá ok? Seguimos aqui. Então, aqui já discutimos, né? Então, aqui a radiação pode interagir com o meio. Esse meio é o corpo humano a ser radiografado. Tá? Esse feixe de radiação ele pode ser espalhado, pode ser absorvido e pode ser transmitido, tá? Então, se eu tenho uma intensidade que chega espalhada e degrada a minha imagem, mas chega o meu RI, forma imagem. Se não chega radiação aqui, teve uma absorção aqui, então vai ficar uma parte mais clara. E onde realmente, efetivamente, chegou mais radiação, eu tenho uma parte mais escura, tá? Isso vai ser representado pelo nosso os tons de cinza. Aqui tem um esquemático também representando diversas estruturas, como o osso, como o tecido mole e o ar nos pulmões, eles vão se mostrar com diferentes atenuações. Aqui é só um exemplo, né, de uma radiografia aqui de fêmur proximal. Vemos aqui uma prótese metálica, né, uma haste metálica aqui, né, que está um pino que está aqui no colo femoral e ele fixado aqui também por parafusos. Vemos aqui o osso compacto, essa linha mais branca, a parte mais interna, o osso esponjoso. Vemos ar aqui dentro da pelve também. Então vemos também aqui densidades bem distintas, né? Vemos também aqui algum traço aqui também de gordura e de tecido mole. Então isso é a representação da absorção diferencial que temos no nosso corpo. Então, pensando lá nas densidades radiográficas já discutidas anteriormente, temos na radiografia especificamente 5 densidades radiográficas distintas: metal, osso, tecido mole, lipídio, que é gordura, e ar. Ar nos pulmões, gordura no corpo todo, em maior ou menor quantidade, depende de cada um, isso aqui, mas todos nós temos. Tecido mole, né, músculo, pele, então tudo aqui está inserido nesse contexto. Órgãos, o osso, que é muito claro para todos, e metal, que pode estar ali presente no nosso corpo como um corpo estranho, ou mesmo através de um contraste radiológico, tá? Um meio lá material que é inserido ou injetado dentro do paciente ou administrado via oral para o paciente para aumentar a densidade específica para que possamos visualizar uma estrutura que anteriormente não seria possível ser enxergada numa radiografia convencional. Insere-se, então, administra esse tipo de material, que é um metal, não deixa de ser um metal, o iodo e o bário, também estão lá classificados na tabela periódica como metais. Lógico que numa formatação diferente, ensaios, tem todo um contexto químico aí envolvido, mas estão lá na tabela periódica descrito como metais. Esses materiais, né, ou mesmo as hastes metálicas, né, em próteses na ortopedia, eles terão uma densidade distinta na nossa radiografia. E ao interagir esse feixe com essas estruturas, perceberemos que dessa interação haverá maior ou menor absorção desse feixe. E com essa maior ou menor absorção, será representada em tons de cinza, desde o mais claro ao mais escuro, como perceberemos aqui na seguinte animação.
Então percebemos que o metal ele vai se mostrar bem branco para nós, né, numa radiografia. O osso já está mais próximo ali do metal, né, uma tonalidade de cinza bem clarinho. O tecido mole seria praticamente o nosso nível intermediário lá juntamente com a água aqui, né? Seria esse polo central, né, onde para baixo, onde para o lado esquerdo teremos maiores densidades e para o lado direito menores densidades, né? Então o tecido mole também envolve aqui a água, tá ok? Então metal muito clarinho, próximo lá ao branco, o osso já lá para aquele cinza claro, que não estou especificando o osso compacto nem o esponjoso, a gente já sabe que ele se mostra de forma diferente, mas sim o osso como um todo. O tecido mole ou água é o nosso meio, nosso parâmetro central. Temos aqui abaixo desse tecido mole ou água, temos aqui o lipídio, que representa a gordura. Então, em relação à água, ele tem menor densidade. E o ar, em relação de lipídio, é o de menor densidade. Então, temos nos extremos o ar preto, né? Vamos colocar dessa forma, o tom de cinza bem escuro, tá? E o metal branco, seriam os dois extremos. E entre esses dois extremos temos diversas outras densidades, né? Está representada aqui pelo osso, tecido mole e a gordura, o lipídio. Tá? Tecido mole envolve a água aqui também. Aí isso vai se mostrar em tonalidades de cinzas distintas para nós. Então aquele que absorve mais fica mais claro, aquele que absorve menos fica mais escuro. Isso é óbvio, né? Por quê? Aqui chegou menos radiação, praticamente zerou de radiação. Aqui chegou 10 de radiação. Então, se eu tinha mais tinta para pintar aqui e aqui eu não tenho tinta nenhuma para pintar, aqui vai ficar com a cor original, ou seja, o branco, e aqui vai ficar mais escuro com a tinta que eu escolhi, que seria o preto. Eu não tinha tinta preta para pintar aqui, ficou branco. Aqui eu tinha 10 bisnaguinhas de tinta preta, ficou bem escuro aqui. Então, essa analogia dá para ser feita. E nesse meio aqui, nesses níveis intermediários, eu tinha um quantitativo aqui de tinta que chegou e aí eu consegui pintar em várias tonalidades de cores, né? A gente pode pensar esses tons de cinza em várias cores, né? Só que na radiografia nós não teremos lá o cinza, o rosa, o verde. Teremos tonalidades da mesma cor que é o cinza em diferentes aspectos. Eu pintar mais escuro ou pintar mais claro. Então, aquele que eu pinto mais claro é que chegou menos radiação. Aquele que eu pinto mais escuro chegou mais radiação. E entre eles temos os outros níveis de tons de cinzas que representam com maior ou menor absorção essas estruturas. Tudo bem? Seguimos então. Vamos ver então essa representação escrita no slide anterior, aqui efetivamente numa radiografia. Então aqui podemos classificar algumas densidades radiográficas de acordo com o que conseguimos observar aqui. Então essa região externa que é o meio, né? Sabemos então que essa parte aqui é o nosso úmero, nosso braço a ser radiografado, que foi radiografado, nosso não, né? Do paciente aqui no caso, que foi radiografado. A estrutura adjacente ali no entorno daquele braço, sabemos que existe ar. Então vai chegar de alguma forma ou outra radiação aqui naquele espaço vazio. Então ele vai ficar bem escuro aqui, foi representado. Então aqui não tem tecido, não tem nada, passou só a interagiu com o ar, foi representado aqui pela essa imagem mais escura. Aqui, abaixo da pele, então observamos aqui uma linha tênue, que é a pele, tá, desse indivíduo, e abaixo dele temos a gordura epitelial, né? Essa gordura subepitelial, né? Ou abaixo daquele epitélio, né? Então temos gordura ali embaixo da pele. Então observamos aqui um tom de cinza um pouco mais escuro, tá? Não tão escuro como o ar, mas no nível de tonalidade bem ainda acentuada. Depois partimos aqui para esse outro meio aqui, que é a parte mole, que é representada aqui por músculo, por água. Então observamos também aqui, ó, pele, gordura, esse cinza mais acentuado, e aqui vemos parte mole, ó, também desce aqui, que está representada aqui por músculo, tendões, né?
mesmo a água ali misturada a esse meio, né? Então temos uma tonalidade de cinza aqui um pouco mais clara que a anterior. Aí depois partimos aqui para o osso, o cálcio, que é representado pelo cálcio. Observamos aqui que o osso já tem uma densidade maior e com isso ele vai ter uma representação na tonalidade de cinza mais clara. Então, mesmo se formos mais criteriosos, vamos observar que mesmo o osso, dependendo da sua região, dependendo da sua estrutura, teremos ossos com maior densidade, o osso compacto, essa linha mais branca aqui, tá? Que está na periferia óssea, e temos na parte mais interna, onde há a medula óssea, onde há também aqui a formação nos ossos longos das hemácias. Então temos o osso poroso, tá? Ele sendo poroso, menor densidade, mas aqui classificado tudo como osso, tá? Eu só trago essas informações para vocês acostumarem os olhos de vocês. Então temos o osso representado aqui por um tom de cinza bem clarinho. E depois vimos aqui o metal, tá? Que é praticamente o branco, né? O extremo. Né? O metal com alta densidade, então ele vai se mostrar muito branco ali na radiografia. O ar muito escuro, o metal muito branco, e entre eles outros níveis de cinza, tá? Mas como que eu faço para observar, por exemplo, aqui uma fratura onde eu consigo distinguir nas mudanças de densidades, de como aquela estrutura se mostra? Então a gente sabe que o osso ele tem uma linha compacta na sua periferia, na parte mais externa, e na parte mais interna ele é mais escurinho, tem o osso mais esponjoso e a medula óssea. Se eu observar bem aqui, ó, desço na minha linha, opa, houve interrompimento dessa linha, houve quebra dessa linha, fratura. E o que de repente pode ter entrado ali? Ar ou outras densidades menores que o osso, né? Sangue, por exemplo. Então essas estruturas que ora se mostrava com uma densidade maior, por entrar outra estrutura, outras densidades aqui no meio, eu consigo observar uma linha de fratura, tá? Então fica fácil, observa aqui a linha contínua, opa, entrou alguma coisa aqui no meio, fratura, fratura, tá? Mudou a densidade daquela estrutura, então consigo observar que houve mudanças ali, mudanças de densidades, que serão mostradas na radiografia em tonalidades de cinzas distintas, assim como patologias, assim também como alterações morfológicas. É assim que acostumamos observar a radiografia e observar essas diferenças de densidades. Então, alterações patológicas, alterações morfológicas também são observáveis a partir daquilo que a gente conhece do normal. A partir do normal, nós conseguiremos analisar outras estruturas que estejam fora desse caso do dito normal, tá ok? Então, o ar vai se mostrar bem escuro. Depois temos aqui a nossa gordura, uma tonalidade já bem um cinza mais escuro. Depois tecido mole, osso e metal, indo lá para o mais claro. Tudo bem? Tranquilo até aqui. Bom, falamos então de diferenças de densidades ali, né? Falamos de diferenças de densidades e elas representam então tonalidades de cinzas distintas. E por exemplo, se falamos aqui do mesmo material, né? Falamos de osso, por exemplo, aqui. Pegamos aqui um exemplo de um osso. Tá? Só que esse osso, nesse primeiro momento, pegamos lá o fêmur e ele tem 20 centímetros. Muita coisa, né? De espessura, né? Mas vamos colocar um exemplo aleatório aqui. Esse outro fêmur de um outro paciente tem 12 centímetros. E pegamos lá um outro fêmur de uma criança, de um recém-nascido, e ele tem 8 centímetros. É a mesma estrutura, a mesma composição. O que está mudando aqui? As suas espessuras respectivas. Como será que elas vão ser representadas radiograficamente? Tá?
Então, vamos observar isso aí, como que há essa interação da radiação. Diferentes espessuras vão ser representadas de diferentes tonalidades de cinza, ou serão da mesma tonalidade de cinza por se tratar do mesmo material absorvedor. Logicamente que não, né? Como muda-se as espessuras, 20, 12 e 8 centímetros, respectivamente, do maior para o menor, consequentemente, aquele que tem mais espessura absorve mais radiação, aquele que tem menos espessura absorve menos radiação, e aquele que está no nível intermediário se tratará do nível intermediário de absorção. Então, observamos aqui, nessa animação aqui, que aquela estrutura que tinha maior espessura, ela absorveu mais radiação. Aquela que tinha um intermediário ficou no nível intermediário, e aquela que tinha menor espessura, mais radiação ultrapassou aqui essa estrutura, tá? Aqui chegou só um feixe, aqui chegou 2 feixes, e aqui chegou 4 feixes de radiação. Podemos colocar em números quantitativos aqui, só para a gente ter um outro tipo de representação. Isso nós tratamos aqui de mesma composição, mas tem também o aspecto que também tem que ser observado, que se eu tenho 2 centímetros de chumbo, que é representado pelo Pb, e 20 centímetros de algodão. São espessuras diferentes, 2 centímetros e aqui 20 centímetros de algodão. Este aqui, que é o chumbo, vai absorver muito mais radiação do que o algodão. Ele absorve totalmente a radiação e o algodão deixa passar totalmente a radiação. Aqui nesse caso, mesmo mudando as espessuras, o que está envolvendo aqui é a densidade radiográfica, tá ok? Só para não haver confusão. Nesse caso, então, quando eu mudo aqui as espessuras específicas, mas de diferentes materiais, a gente está trabalhando com densidades diferentes, tá? Aqui, quando eu estou falando de absorção diferencial, se tratando só de espessura, a gente sabe que um tórax, que eu for radiografar, uma pessoa lá com um tórax que tenha lá uma estrutura horrível, esse tórax, né? Vamos fazer aqui só o perfil desse tórax aqui, né? Uma estrutura assim. Está sobreposto, tá ok? Então, uma estrutura aqui que tenha esse aqui em perfil 10 centímetros, em um outro perfil que eu for realizar, outra radiografia em perfil que eu for realizar do mesmo tórax, ou de um tórax diferente, né, de outro paciente, mas agora que tenha 20 centímetros, com certeza, mantendo a mesma técnica radiográfica para ambos, né, 70 kV para ambos, este primeiro vai absorver menos radiação do que esse segundo, que vai absorver mais radiação, tá? Então, mantendo a mesma técnica radiográfica, esse tórax de 10 centímetros e esse tórax em perfil de 20 centímetros, o segundo absorve muito mais radiação pela mudança de espessura. Então, temos que observar isso, tá ok? Então, se eu faço uma radiografia lá, fiz um perfil de tórax, ficou lindo, ficou maravilhoso lá com 70 kV. Só que chegou outro paciente para fazer, eu vou realizar a mesma radiografia, perfil de tórax também. Só que agora mudou a espessura desse meu paciente, aqui uma espessura menor e aqui uma espessura maior. Então eu sei que eu tenho que mudar algum parâmetro técnico aqui. Qual o parâmetro técnico que eu vou fazer de escolha? Por isso que eu tenho que entender do KV, do MA, o que eu preciso. Aumentei aqui, eu vou precisar de uma penetração maior. Com uma maior quantidade, pode ser. Há de se ter um equilíbrio aqui da minha técnica radiográfica, tá? Tem que ter um equilíbrio aqui da minha técnica radiográfica para que eu
possa equalizar agora, promover a mesma radiografia de qualidade que eu fiz aqui para essa espessura maior, tá ok? Então, quando eu mudo a espessura, eu mudo também o meu parâmetro técnico radiográfico, tá? Porque com maior espessura, maior absorção terá essa estrutura. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui descrevendo um pouquinho sobre a espessura. Imaginamos lá que o senhor Zezinho, né, estava lá na academia fazendo o seu halteres lá, praticando algum tipo de esporte e fraturou esse antebraço. Então ele fraturou o antebraço. No início lá, seu antebraço tinha uma espessura de 10 centímetros. Após essa lesão, sabemos que foi imobilizada essa estrutura, sabemos que ganhou densidade essa espessura também, mas aqui vamos tratar somente da espessura, nesse caso especificamente. Então sabemos que anteriormente ele tinha um antebraço lá que foi medido, foi mensurado lá em 10 centímetros. Após essa lesão, houve inchaço local, edema nesse local e também foi colocado gesso nessa estrutura, né? Então, aumentou essa espessura agora para 18 centímetros. Será que eu preciso mexer na minha técnica radiográfica com essa alteração aqui? Será que essa mudança de 10 centímetros para 18 centímetros eu preciso ter alguma alteração da minha técnica radiográfica? Já vimos que sim, né? Com a mudança de espessura, há uma necessidade de aumento da minha técnica radiográfica. Porque aqui a gente observa a radiografia aqui do seu Zezinho. Então, observamos aqui que o gesso, né, a aumentura da espessura, proporcionou, então, uma absorção maior aqui do meu feixe de radiação. Tá? Então, com o aumento da espessura, há também o aumento da minha técnica radiográfica, tá? Então, isso praticamente é sempre assim que ocorre, né? Com o aumento da espessura, se tratando da mesma região, há também um aumento da minha técnica radiográfica. Lógico que isso vai ter que ser analisado caso a caso. Se eu estou mudando uma espessura que é só ar para uma estrutura que é só osso, aí eu estou mexendo com densidades. Então, apesar de ter uma mudança de espessura, a gente também tem um fator densidade aí sendo envolvido. Então, tudo isso tem que ser analisado com calma. Mas se tratando da mesma região do antebraço, que mudou de 10 para 18 centímetros, eu preciso mudar minha técnica radiográfica. Se é uma região de tórax, como já descrito anteriormente, de 10 para 20, eu tenho que mudar a minha técnica radiográfica. Agora, se é uma região de parênquima pulmonar para osso, mesmo mudando a espessura, o osso sendo de menor espessura, sabemos lá que o fator densidade da estrutura está sendo correlacionado aí, daí já tem uma outro tipo de questão, tá ok? Então, quer dizer lá que o pulmão com 15 e o osso com 10, não necessariamente no pulmão eu tenho que aumentar. Talvez eu tenha que aumentar mais lá para o meu osso, né? Lógico, certamente terá isso, tá? Porque lá estou mexendo com densidade, aqui a gente só está falando de espessura. É o que também de fato acontece aqui, né? Se a gente for analisar aqui pelo viés de densidade, eu tinha uma densidade que era do osso, que era das partes mole e pele, né? O tecido adiposo ali tudo. Aumentou essa densidade porque eu interpus um material, gesso, ele tem cálcio na sua formatação, né? na sua composição química. Então, essa composição química aumenta a densidade radiográfica aqui, tá? Pensando também pela densidade aqui, nesse exemplo aqui já, também trazendo esse viés de densidade. Como eu tinha osso, como eu tinha pele, gordura aqui, aumentou essa densidade regional aqui, aumentou da região, né? Regional por causa da região. O gesso também tem cálcio, então, com certeza ele absorve mais radiação também. Mas pensando aqui no nosso exemplo, era para trazer como espessura, mudei de 10 para 18, há uma mudança então da minha técnica radiográfica para maior técnica, tá? Então,
com a alteração da espessura regional, é necessário a mudança de parâmetros técnicos radiográficos, KV, miliamperagem, tempo. Aí há de se ter um equilíbrio de como você vai fazer essa alteração. Tem que entender quando eu tenho que mexer com o KV, quando eu tenho que mexer com o MA, quando eu tenho que mexer com o tempo, tá? Para maior ou para menor quantitativo. Tudo bem? Vamos seguir aqui com outro fator descrito. O número atômico do absorvedor, né, que é representado aqui pela letra Z. Tá? Número atômico, letra Z. Tá? Então, o que quero dizer, o que queremos dizer, o que a literatura nos traz acerca dessa absorção diferencial quando mudamos o número atômico? Então, cada estrutura, cada átomo do nosso corpo, cada elemento no nosso corpo, e assim como na natureza, no mundo, no planeta, no espaço, seja onde quer que você imagine esse elemento químico, ele tem um número atômico associado, que é o RG desse elemento. Assim como as pessoas têm as suas características e têm o seu próprio RG, né? Que o identifica, o elemento químico também tem essa característica de ter um número atômico. Então, só um elemento químico vai possuir o número atômico 74, que nós já conhecemos que é o tungstênio. Só um elemento terá o número 42, que já conhecemos que é o molibdênio. Só um elemento terá 45 de número atômico, que é o ródio. Então, é uma característica, é o RG daquele elemento. E eles, tendo consigo números atômicos específicos, isso traz a ideia de que eles também terão densidades específicas. Aqui, quanto maior o número atômico, maior a sua densidade específica, né? Então, se eu fizer uma comparação aqui entre elementos, né, entre elementos distintos aqui, como já descrito aqui, deixa eu apagar e trazer eles aqui representados de outra forma, em outro local. Se eu tenho então um elemento de 45, um elemento de 48, outro de 80 e outro de 88, de número atômico, todos eles, o que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando a densidade radiográfica dele, tá? Essa densidade está sendo aumentada. Com o aumento do número atômico, há o aumento também da densidade. Então, estou aumentando daqui de cima para baixo, está tendo um aumento do número atômico. Consequentemente, de cima para baixo, está tendo um aumento de densidades específicas. E já estudamos que quando há densidade, um aumento da densidade, maior absorção há por parte da radiação. Então, com o aumento da densidade, há o aumento da absorção da radiação. Por quê? A densidade é igual a massa sobre volume. Quem dá a massa ao elemento químico? É o próton, né? Prótons e nêutrons. Se eu tenho mais prótons, o número atômico é igual ao número de prótons. Tá? Se eu tenho um número atômico aqui que tem 45 prótons e esse com 88, o que acontece? Quando eu somar aqui com o nêutron, ele vai ter o número de massa maior. Lembrando lá que a massa é igual aos prótons mais nêutron, tá? Representado lá pela letra A. A massa de um elemento é o próton mais nêutron. Se eu tenho mais prótons, quando eu somar com o nêutron, com certeza a minha massa vai ser maior. Consequentemente, a densidade é aumentada. Então, com o aumento do número atômico, se eu tenho um Z maior, que é o nosso número atômico, eu tenho uma densidade maior, consequentemente, minha absorção será maior. Tá? Aqui nessa imagem, ou nessas imagens, temos aqui como exemplo, duas radiografias, que são radiografias com elementos contrastantes, tá? Com elementos de contrastes aqui. Para que servem esses contrastes? Para aumentar a densidade, porque eles têm número atômico
alto, aqui no primeiro caso, como é uma urografia excretora, foi usado o iodo. O iodo tem o número atômico de 53. Nesse caso aqui, era uma antiga broncoscopia, mas na verdade foi acidental isso aqui. Foi usado o bário aqui. O bário tem o número atômico de 56. Tá? A densidade específica, o número atômico específico aqui do nosso corpo, do corpo do ser humano, ele gira em torno de 13. Então, 13 para 53 ou 56 é muito inferior. Então, ele vai se destacar muito mais dentro do meu corpo em relação às outras partes da anatomia, ok? É o que acontece aqui de fato. Aqui a gente vê os cálices renais, né? Vemos aqui a pelve renal e o ureter passando aqui em todo aqui paralelo, né? Ou paravertebral, né? Próximo à coluna vertebral aqui, vemos os ureteres chegando até aqui o reservatório, que é a nossa bexiga. Aqui novamente os cálices renais e há também aqui o ureter passando aqui e chegando aqui na bexiga, ok? Por que consigo observar essas estruturas? Foi aumentada a densidade específica porque o elemento que foi administrado, injetado via endovenosa nesse paciente, ele tem um número atômico alto. Ele tendo um número atômico alto, vai conferir a essa estrutura uma densidade maior. E densidades maiores, ou densidades aumentadas, a gente sabe que a tonalidade cinza vai ficar mais próxima ali ao branco, né? Podemos fazer até uma comparação entre aqui, ó, essa região de pelve renal e o osso. Essa região muito mais clara, mesmo em relação ao osso, tá? Observamos aqui também ar, observamos o osso, observamos aqui outras estruturas também que têm densidades específicas menores do que em relação ao contraste aqui, né? Então, o número atômico desse elemento é superior às outras estruturas, por isso que ele se destaca aqui, ó. Conseguimos até observar aqui, ó, a sombra aqui do fígado, né? A sombra aqui do fígado, que tem uma densidade inferior àquela que é do contraste radiográfico, tá? O fígado lá tem muita gordura, muito sangue, então ele tem uma densidade menor, por isso ele vai ficar com um tom de cinza praticamente ali muito ali próximo ao cinza mais escuro, um tom de cinza mais intermediário por ali, e ele não é tão observável ali na radiografia, mas se você tiver treinar o olho com cuidado, você vai observar aqui essa linha aqui, ó. Isso aqui é o fígado, tá ok? Assim como também conseguimos ver um pouquinho do parênquima aqui, ó, do parênquima renal, tá? Da sombra renal. É treino de olho isso aqui, tá? É treinar o olho mesmo para você conseguir reconhecer diferentes estruturas. Outro exemplo aqui, a gente consegue ver esse triângulo que se forma aqui paravertebral, que é o músculo psoas, ó. Vem aqui, desce aqui, consigo ver uma linha, né? Que é o músculo psoas, que está aqui paravertebral, ou seja, próximo aqui à minha coluna vertebral. Assim como os gases aqui na região do sigmoide também, na região de intestino grosso também, algum ar livre ali naquelas alças intestinais que são normais, tá? Então, cada estrutura ali do meu corpo e aquelas que são adicionadas ao meu corpo têm diferentes números atômicos, que esses números atômicos referem-se também às suas densidades. Então, número atômico e densidade estão muito correlacionados, né? Aqui um outro exemplo, sabemos que a região de traqueia, do brônquio fonte direito e brônquio fonte esquerdo, visualmente a gente teria um contraste negativo aqui, ou seja, ar, tá? Agora ele dá um contraste chamado positivo, é aquele que se destaca, que absorve mais radiação. Então o ar é um contraste negativo, ele deixa passar radiação. E o bário e o iodo é um contraste positivo, tá? Isso é só mais uma informação. Então, esse contraste positivo, ele absorve mais radiação. Por quê? O número atômico, novamente aqui ratificando, é aumentado. Se aumenta o número atômico, aumenta a densidade regional, e aumentando a densidade regional, há então uma maior absorção de feixe de radiação X. A gente observa aqui a árvore brônquica. Isso aqui era um exame que antigamente era realizado, a broncoscopia, com a administração de bário.
que injetava-se então bário nessa árvore brônquica para realmente avaliar esses ramos aqui dos brônquios até próximo ali aos bronquíolos terminais, para avaliar a capacidade pulmonar e respiratória do paciente. Só que o que acontecia? Injetava-se e tinha que retirar esse corpo estranho, né? Porque ali está na região respiratória, né? Na região ali de troca de gases, né? Não poderia ficar esse corpo estranho, tinha que ter uma aspiração e sempre ficava algum tipo de resíduo. E tem um problema sério aqui, que o bário, ele não é absorvido pelo corpo. Ele não é hidrossolúvel ou lipossolúvel. Ele é insolúvel, ou seja, ele vai se depositar e vai ficar ali. Ele pode empedrar e gerar uma lesão ali naquele pulmão. Se você faz um estudo para avaliar a capacidade pulmonar, você não quer prejudicar essa região. Então tinha que ter uma aspiração aqui desse material que foi injetado. Então isso era complicado, poderia haver algumas intercorrências e esse exame deixou-se de ser realizado. Nesse caso foi uma aspiração acidental de bário, né? Provavelmente esse paciente ia fazer um exame de sistema digestório e por uma aspiração ali, né, acidental, ou seja, ao invés de engolir, ele aspirou esse elemento e isso acabou contrastando essa árvore brônquica aqui, tá? Mas antigamente existia esse exame que era a broncografia. Então, aumentou a densidade, a gente não enxerga esses brônquilos e bronquíolos têm que estar cheios de ar. O ar fica escuro, preto aqui, então não vai ser destacado preto com preto, a gente nem ia observar essas estruturas aqui. Como aumentou a densidade devido ao número atômico dessa estrutura, eu consigo agora observar essas estruturas que outrora não era bem vista, tá ok? Porque a gente consegue saber que era para o sistema digestório. Se vocês observarem aqui o estômago aqui embaixo, tem contraste também aqui nessa estrutura, tá? Porque a radiografia não pega muito do estômago, mas você observa um pouquinho aqui, ó, o contorno do estômago e um pouquinho de pedra gástrica, isso aqui também. Tá? Então, esse exame aqui não foi acidental, na verdade, mas serve para que a gente traga como exemplo aqui na relação do número atômico. Aumentou o número atômico, aumenta a absorção. Uma absorção diferente daquela que nós temos com o ar, que é o parênquima pulmonar, que temos com o osso e com outras estruturas adjacentes. Então, esse fator densidade ou fator número atômico aumentado proporciona maior absorção em relação ao parênquima pulmonar cheio de ar, em relação ao osso, ou seja, diferentes tonalidades de cinza, ou seja, diferença na absorção. Tudo bem? Vamos lá? Então, onde é a maior absorção, a gente vai chamar de estrutura mais radiodensa, tá? Com maior densidade. Radiodensa é uma região mais radioabsorvedora. E essas estruturas serão aqui essas em destaque, tá? Em amarelo. As regiões de menor absorção, a gente vai chamar de regiões mais radiolúcidas ou mais radiotransparentes, tá? Então, as regiões com maior densidade, nós chamaremos de mais radioabsorvedoras, mais radiodensas ou mesmo de radiopaca ou radiopaca, de opaco, tá? Então, algo que não passou luz é opaco, né? Então, essas regiões com maior absorção são radiopacas, mais radioabsorvedoras, mais radiodensas, né? As regiões com menor absorção nós chamaremos de radiolúcidas, ou seja, que passa a radiação, né, luz, passa a radiação em forma de luz, e também ou radiotransparentes, tá? Então, maior absorção, radiopaca ou radioabsorvedora, e a de menor absorção, radiolúcida ou radiotransparente, ou seja, aquela que deixa passar mais radiação, que são representadas por essas setinhas vermelhas aqui como o ar, né? Representando aqui principalmente o ar aqui na primeira imagem do intestino, né? Regiões intestinais, alças intestinais aqui, e aqui no parênquima pulmonar representando aqui pelo ar aqui nesse pulmão aqui, né? Menor absorção, radiolúcida ou radiotransparente, maior absorção, radiodensa, radioabsorvedora ou radiopaca.
opaca. O outro meio que nós estudaremos, ou o outro fator que também envolve e que pode alterar a absorção diferencial é o meio de contraste. O meio de contraste é um fármaco, tá? Um elemento farmacológico que é administrado no paciente para que possa observar ou estudar uma víscera oca, por exemplo. Por exemplo, intestino grosso aqui, né? Vemos aqui o reto cheio de ar, vemos também uma estrutura com maior densidade aqui, né, que é o meio de contraste, que é o bário aqui, né? Vemos as austrações aqui desse intestino, né? Intestino grosso, que é caracterizado pelas essas austras. Vemos aqui, ó, o colo, a região de seco, o colo ascendente, flexura hepática ou cólica direita, colo transverso, flexura cólica esquerda ou esplênica, né? Então, ó, vamos lá, voltando aqui. Seco, colo ascendente, flexura cólica direita ou hepática, colo transverso, por ele atravessar transverso, flexura cólica esquerda ou esplênica, tá? Colo descendente, sigmoide, reto e ânus, tá ok? Isso é o intestino grosso. É um exame chamado enema opaco. Visualmente, se essas estruturas estão cheias de ar, a gente ainda consegue observar essas estruturas com gases aqui nessa região, né? Normalmente observamos algum tipo de gás aqui dentro, né? Então conseguimos visualizar parcialmente essa estrutura, mas não com tanta acurácia quando administramos esse contraste radiográfico aqui. Então, quando administra esse meio de contraste, que no caso aqui específico é o bário, você aumenta a densidade, tá? Aumenta a densidade regional, porque esse bário ele tem um número atômico de 56, então esse meio de contraste, que é um fármaco, tá? Elemento farmacológico, ele é administrado ao paciente aqui por via retal, e isso vai destacar as alças aqui do intestino grosso, que anteriormente não era visualizada. Ou seja, esse meio de contraste vai mudar a forma que aquela radiação interagiria ou interage com aquele meio. Anteriormente, sem um contraste, a gente não conseguiria visualizar essas alças intestinais. Com o meio de contraste, agora é visualizado. Então, alterou-se o quê? A absorção dessa radiação, tá, em relação a essa estrutura. Devido a quem? Devido ao meio de contraste. Vimos na imagem anterior que também tem outros meios de contraste, que por exemplo é o iodo. E mesmo aqui, o ar também é um meio de contraste, tá? O ar, que é escuro, ele é um contraste negativo, e o bário e iodo é um contraste chamado positivo, tá? Isso vocês vão estudar com mais clareza nos exames especializados ou contrastados, tá? Então, ar negativo é um contraste negativo porque ele deixa passar radiação, passa mais radiação é negativo, passa menos radiação é positivo, tá? Isso aí vocês vão entender com maior clareza lá no exame contrastado, mas é basicamente isso, onde quem absorve mais é positivo, quem absorve menos é o negativo, tá? Ou também podemos pensar, passam menos radiação é positivo, passou mais radiação é negativo. Ou, né, para ficar mais claro, absorveu menos é negativo. Aí fica mais claro também, né? Acho que essa forma vai ficar mais clara para vocês. Absorveu mais é positivo, tá? Quem absorve mais é positivo, quem absorve menos é negativo. Então, o ar vai ser negativo, bário e iodo vai ser positivo, tá ok? Então, se eu altero para o meio de contraste essa estrutura, eu estou mudando a forma que essa radiação vai interagir ali com esse meio.
Consequentemente, eu mudo a forma de absorção, ou seja, há uma absorção diferencial nessa estrutura a ser estudada. Então, aumenta da densidade regional, número atômico aumentado, né? Isso aí a gente já discutiu. Consequentemente, a absorção diferencial é evidenciada. Quando se trata da quilovoltagem, o que acontece? Quando eu trago aqui para vocês três imagens distintas, né? A imagem A, B, a imagem A, a imagem B e uma dita como um parâmetro normal, né? Essa aqui seria o meu padrão. Então, o que aconteceu aqui com as outras duas imagens, a A e a B? Aqui, o KV não foi suficiente, então tem um KV menor. Aqui o KV foi muito além do que suficiente, então tem um KV maior. Aqui seria o meu padrão, minha linha média. Aqui eu consigo observar parênquima pulmonar, consigo ver traqueia, um pouco do bronquifonte direito, bronquifonte esquerdo, consigo observar a trama brônquica aqui, consigo observar aqui a região de hilo pulmonar, então tá uma radiografia padrão. Nesse caso, não houve KV suficiente. Eu vou ter uma imagem subexposta, ou seja, com pouca exposição, ok? Subexposta. Agora, nesse outro momento aqui, se essa é subexposta, abaixo daquilo que é previsto, da exposição, abaixo. Tá? Então, o KV está menor. Então, aqui desse outro lado, eu vou ter uma superexposição, além do necessário, até porque observa aqui também coluna. Se era para ver parênquima, não preciso ver coluna dorsal aqui, nem início da lombar, né? Então, aqui eu tenho um KV maior, né? E aqui eu tenho um KV menor em relação ao meu parâmetro, que é o ideal aqui, tá? Vou colocar aqui seria o meu KV ideal, vou colocar como igual aqui, como que seria o meu ideal aqui. Aqui está fora do meu padrão, aqui está fora do meu padrão, pelo aumento ou pela diminuição dessa quilovoltagem. Então, a quilovoltagem ela vai dar qualidade ao meu feixe, e a qualidade traz lá um contraste menor, né? Acentua-se aqui um baixo, um contraste inadequado, ou um alto contraste. Eu não quero essa diferença tão acentuada do preto e o branco aqui. Eu quero uma coisa equalizada, equilibrada, aqui. Eu quero uma escala longa de tons de cinza. Então, isso não é o ideal que ocorre aqui nesse primeiro caso, que eu não tenho uma escala longa de contraste, eu tenho praticamente um tipo de contraste, só vejo uma imagem meio acinzentada aqui, e aqui eu tenho um alto contraste também, que não para tórax não é o ideal. Não é o ideal, eu preciso ter uma escala longa aqui de contraste, tá? Mas o que tange aqui o nosso estudo, a quilovoltagem, uma quilovoltagem inadequada, seja ela para menos ou para mais, ela vai mudar a absorção da minha estrutura a ser estudada, tá? O contraste do sujeito, né? Vamos estudar aqui um pouquinho do contraste do sujeito. O tórax, esses dois elementos é legal para a gente trabalhar para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse contraste do sujeito. O tórax, temos aqui no tórax osso, temos parênquima pulmonar, temos grandes vasos, temos coração, região mediastinal, temos aqui também a trama brônquica. Então temos bastantes estruturas aqui nessa região aqui do tórax, né? Tem a coluna vertebral, temos as costelas, temos aqui o parênquima pulmonar, a trama brônquica, os vasos, região hilar, coração. Então, se eu for somar aqui, eu tenho muitas estruturas, e essas estruturas têm diferentes densidades. E eu quero visualizar essas diferenças das densidades entre o coração e o parênquima, entre o coração e a costela, entre o coração e minha traqueia, entre o coração e os vasos, entre o parênquima e os vasos, entre o parênquima e a região hilar. Então, quero mostrar várias estruturas. Eu preciso, então, de uma escala longa de cinza. Essa escala longa de cinza é promovida pelas diferenças anatômicas que eu tenho nessa estrutura aqui. Eu tenho várias densidades aqui envolvidas. Então, preciso de tons de cinzas que representem
cada uma dessas estruturas. Então, preciso de um baixo contraste. Esse baixo contraste vai trazer e proporcionar várias tonalidades de cinza aqui, tá? Degraus mais suaves aqui de tonalidade de cinza, transições entre uma estrutura e outra aqui, para que eu possa visualizá-las todas na minha imagem radiográfica. Agora, na mamografia é diferente. A gente precisa acentuar o contraste, deixar alto contraste. Eu quero ver um muito escuro e um muito claro, muito evidente. Aqui não, eu quero ver vários tons suaves de tonalidade cinza, não uma mudança muito brusca do claro para o escuro, devido às características do sujeito, da estrutura a ser radiografada. Aqui na mama, diferentemente do tórax, eu quero ver esse contraste bem acentuado. Eu quero ver aquelas estruturas que têm hiperdensidades em relação àquelas estruturas que têm hipo ou menor densidade, tá? Que são mais, trazendo aqui para a radiografia, que é o mais correto, que são mais radiopacas e que são mais radiotransparentes. Na mama, basicamente, temos três densidades específicas. Temos a gordura, né? Temos o tecido adiposo, né, que é a gordura. Temos também o tecido glandular fibroso e temos o intermediário, que é o fibro adiposo. Então, praticamente, 3 tecidos diferentes na mama, que a gente pode representar aqui. A gente vê aqui abaixo dessa linha aqui, que é a linha da pele da pessoa, a gente vê uma área muito mais escura. Essa área escura é gordura subcutânea. E essa parte aqui atrás, também, atrás dessa parte mais branca aqui, também é gordura, tá? Então, a gente consegue observar gordura. E a gente consegue observar aqui no meio, nesse nível intermediário aqui, um tecido mais fibroso, mais denso. E aqui também conseguimos observar um músculo o músculo peitoral, tá? É um músculo peitoral, essa tonalidade de cinza aqui tem uma densidade intermediária, e aqui um músculo aqui mais, aqui da região da axila, tá? Aqui nessa mama. Então, nós queremos observar esses tons muito contrastantes, de alto contraste. Quero ver um muito branco e um muito escuro. Para quê? Para que se houver algum destaque aqui, como há nessa região aqui, uma seção aqui que tem uma densidade muito bem acentuada, consiga ter uma observação com maior precisão e diagnosticar um possível caso aí de câncer de mama. Então, dependendo da estrutura, eu quero alto contraste. Dependendo da estrutura, eu quero um contraste mais baixo, com mais tonalidade de cinza, com menos tonalidade de cinza. Alto contraste, baixo contraste. Uma escala maior de cinza no tórax, uma escala menor de cinza na mama. Mas a gente pode trazer também para estruturas ósseas. A gente quer esse alto contraste, o osso e a pele, né? Agora, no abdômen, no tórax, a gente já quer essa escala de cinza muito mais acentuada, porque eu tenho vários órgãos ali envolvidos, tá? A isso se refere o contraste do sujeito, ou seja, a região a ser radiografada, tá? A região anatômica a ser radiografada. Quando a gente fala também do comportamento tecidual, quer dizer o quê? Como esse tecido reage a certas patologias ou enfermidades ou acometimentos ou degenerações, seja o que for que aconteceu naquele tecido normal, frente a algum problema que houve ali, seja ele congênito ou adquirido, como que ele vai se representar agora na radiografia. Imaginamos agora, aqui é uma imagem de tomografia, mas é o mesmo princípio do raio-x, né? Ele se utiliza de radiação X da radiografia. Então, a gente pode trazer essa imagem de tomografia para exemplificar. Então, imaginemos aqui o encéfalo, toda essa parte mais cinza clara, o encéfalo normal. Aqui a gente tem o ventrículo, aqui também, temos o encéfalo aqui normal, e observamos duas imagens aqui. Uma imagem muito branca e uma região com uma imagem muito mais escura do que o tecido normal. Ou seja, se isso é o normal, isso aqui não pode ser normal. Se isso aqui é anormal e isso aqui é considerado normal, algo de errado está aqui. Então, o comportamento do tecido
frente a patologias ou acometimentos, vai mudar a forma que a interação dessa radiação ocorre. Se muda aquele tecido por uma enfermidade ou algum tipo de trauma, seja o que for, vai mudar a resposta que esse tecido vai dar. Então, vai ter diferentes densidades naquelas regiões e isso vai mudar a forma que a absorção vai ser representada na imagem, com tonalidades de cinzas diferentes, ou seja, na escala de contraste, onde a maior absorção vai ser o cinza claro, isso já sabemos, e aqui o cinza escuro, que é essa região mais escura, né, menor absorção. Então, maior absorção, menor absorção. Sabemos que o cinza ideal para a área do encéfalo seria essa tonalidade de cinza aqui. Então, houve alteração do tecido, houve alteração do tecido. Por quê? Nesse caso, houve um sangramento aqui. É um AVC hemorrágico. Tá? E nesse caso, se houve um sangramento, aumentou a densidade regional, aumentou a quantidade de sangue, aumentei o volume, aumenta a densidade ali, né? Tem hemocomponentes, né? Ferro, hemoglobina, uma série de estruturas que se acumulam ali, que fazem parte do sangue, se acumula nessa região, a gente tem o AVC hemorrágico, aumentou a densidade daquela região, destacou, houve maior absorção, então ficou mais claro. Nessa região, se aqui acumulou, aqui faltou, então aqui a gente tem um AVC isquêmico, ou seja, falta de sangue aqui nessa região. Faltou. Aqui no encéfalo, ele tem essa tonalidade de cinza, além do parênquima encefálico, há também circulação sanguínea. E se há falta de alguma estrutura aqui, isso vai perder densidade. Se há perda de densidade, vai ficar mais escura. Então a resposta do tecido também muda, seja ela patológica, traumática, seja o que for, muda também a forma que vai ser absorvida essa radiação. Isso é legal para que possamos entender que as patologias distintas que acometem o ser humano vão ser representadas de formas diferentes numa radiografia. Então, um paciente lá com derrame pleural, um paciente lá com abscesso, né? Um paciente lá com um tumor no pulmão, estou exemplificando do pulmão, mas a gente pode pegar qualquer parte anatômica aí, vai ter distintas absorção. E é isso que vai proporcionar um diagnóstico lá para o médico. Por isso, temos que entender o nosso padrão, qual seria a radiografia ideal, o padrão da radiografia, para que, quando tiver o acometimento de alterações, possa ser observáveis na radiografia de qualidade essa alteração, com maior densidade ou com menor densidade, tá? Então, a resposta tecidual também é um fator que mexe com essa absorção diferencial. Outro fator importante, corpo estranho, né? Nosso queridíssimo Minion aqui fica até assustado. No caso aqui, o paciente que injetou, né? Inseriu aqui parafusos dentro da uretra, né? Então, aqui a gente observa aqui o caminho da uretra. Não sei o que leva uma pessoa a fazer isso, né? Mas o indivíduo aqui inseriu o parafuso na uretra, acho que talvez para enrijecê-lo, não sei qual seria a lógica desse camarada aqui, mas tudo bem, né? Tudo bem assim, né? Então, um corpo estranho, né? Geralmente ele vai aumentar a densidade regional e esse aumento dessa densidade regional muda a absorção diferencial. Nesse caso aqui, então, foram parafusos inseridos aqui na uretra, mas é muito comum depararmos aí no dia a dia nosso com crianças que engolem pedaços de brinquedos, moedas, então vai ser muito comum até certo ponto realizarmos aí radiografias para observar corpo estranho, principalmente de crianças ou mesmo de acidentados, né? Entrou uma haste metálica, um pedaço de metal no corpo de alguém, ou mesmo FAF, né? Ferimento de arma de fogo, né? Um projétil dentro do corpo. Muitas vezes precisamos localizá-lo através de radiografia ou mesmo na radiologia forense, que é o pós-mortem, né? Verificar onde está aquele projétil dentro do corpo, um pedaço de arma branca, seja o que for. Então, corpo estranho, por ter uma densidade geralmente maior, vai se mostrar com maior evidência na radiografia.
é uma absorção diferencial. Nesse caso aqui, acho que vocês já sacaram o que que é, né? Mas o indivíduo aqui está cheio de pacotinhos aqui de drogas dentro do intestino grosso dele, fazendo toda a segmentação. Possivelmente passou lá no raio-x do aeroporto, detectaram que tinha algo estranho dentro daquele corpo, que ela se mostra assim também numa radiografia, não com tanta evidência nessa reconstrução 3D aqui tomográfica, mas dá para evidenciar sim, porque aumentou a região lá, já é caracterizado, né? Você costuma tanto com a imagem, quando você vê alguns aspectos meio saculares assim dentro do intestino grosso, mesmo numa radiografia convencional, já é para desconfiar. Então, possivelmente desconfiaram desse indivíduo, levaram para fazer uma tomografia e constataram um monte de pacotinho aqui de droga, cocaína, né, inserida no intestino grosso dessa pessoa. Ela engoliu, né, provavelmente engoliu, e chegou no intestino grosso. Ou então, também pode ser sido colocada via retal também, né, uma outra possibilidade, também não dá para descartar qual que foi a via de entrada desse indivíduo, né, mas geralmente eles engolem, vai fazer o trânsito intestinal normal e depois eles expelem essas drogas aí para tráfico internacional, geralmente, né? Então, o corpo estranho também aumenta a absorção diferencial. Outro método de absorção diferencial é a técnica de air gap, ou seja, um espaçamento e a gente tem ar entre esse espaçamento. Então, vemos aqui o paciente, vemos aqui o nosso RI, nosso receptor de imagem, o cassete aqui, e temos entre eles aqui um espaçamento de ar. Se esse espaçamento de ar às vezes é útil para quê? Para que possamos tirar aquela radiação dispersa. Então, vai ter aqui uma interação da radiação com o paciente. Essa radiação seria transmitida e chegaria aqui no meu paciente, mas nem sempre é assim que ocorre. Há espalhamento. E quando há essa interposição de ar aqui, essa interposição, esse espaçamento de ar, aquela radiação espalhada pode ser absorvida e não chegar aqui ao receptor de imagem, melhorando a qualidade de imagem. Se ela é espalhada, ela só degrada a imagem, então essa técnica de air gap, que é praticada em alguns, é inevitável, por exemplo, no exame de coluna cervical, ela auxilia nessa retirada da radiação espalhada, minimiza a radiação espalhada, melhorando a qualidade da imagem, tá? A distância do absorvedor, né? A distância do que esse feixe chega até ao meu absorvedor. Então, imaginamos aqui que esse absorvedor é o Homer aqui, né? Então, se ele vai mais longe, ele cansa mais. Então, por essa analogia, vamos entender aqui qual que é o fator, como que essa distância, esse fator de distância, influencia na quantidade de radiação que chega. Se ele vai mais longe, cansa mais. Então, uma radiação, um objeto que está a 1 metro, vai chegar um quantitativo de radiação aqui. Quando ele passa a ter, ou muda a posição desse objeto para 2 metros, esse feixe de radiação que não foi alterado o parâmetro dele, tem que percorrer uma distância maior de 2 metros, vai chegar menos radiação. A mesma ideia traz quando eu aumento ainda mais essa distância. Então, de 1 metro para 2 e para 3 está havendo aqui uma menor chegada de radiação. Chega menos radiação ao meu objetivo. Meu objetivo é o Homer aqui, chegar a radiação no Homer. Se o Homer está a 1 metro, chega mais radiação. 2 metros, menos radiação. 3 metros, menos ainda. Então, quando eu altero a distância, se eu vou realizar uma radiografia aqui a 1 metro, se eu mudo ou puxo essa ampola para trás, né? Se eu puxo essa ampola para trás, que originalmente ela estava aqui, e altero essa distância para 2,5 metros, consequentemente, aqui no meu objetivo vai chegar menos radiação. Se chega menos radiação, a absorção vai ser diferente do que aquela que estava a 1 metro. Então, há uma absorção diferencial. Então, tenho que entender, se eu altero a distância, algum fator de parâmetro técnico terá que ser alterado também para que haja um equilíbrio ou uma compensação em relação a essa mudança de
distância. Bom, a filtração. Imaginamos aqui que eu tenho um feixe, meu tubo de raio-x lá está emitindo um feixe de radiação, e é interposto nesse caminho, é colocado no caminho desse feixe, alguns obstáculos aqui, né? Que seriam os nossos filtros, né? Então vamos lá, eu coloco um centímetro ali de filtro, né? Para quê? Para reduzir essa radiação. Então meu objetivo aqui quando eu coloco esse filtro aqui é reduzir a minha radiação. Imaginamos lá então que ela começa com 100 kV, né? Na verdade ela poderia começar aqui com 110 kV. A partir do momento que eu interponho o primeiro filtro, ela é reduzida, ou seja, é atenuada para 100 kV. Se eu aumento esse filtro, coloco mais interposição de filtragem, eu diminuo esse feixe. Agora ela está passando os 90 kV. Se eu coloco mais filtração, é diminuída ainda mais, assim sucessivamente. Então a filtração, lógico que a gente não vai colocar tudo isso de filtro, mas qualquer objeto, qualquer coisa que eu coloque interpondo a passagem dessa radiação, há uma filtração, há uma absorção diferencial. A filtração a gente entende lá que já no nosso tubo de raio-x a gente tem a filtração inerente, que é própria do tubo, né? Que é o fio, o óleo isolante, que é o próprio vidro da nossa ampola. Ela é algo que é inerente, que já faz parte daquela construção daquela ampola. Mas a filtração adicional, que é o filtro de alumínio, que é na fabricação é colocado um filtro de alumínio para quê? Para retirar raios moles, os chamados raios mole. Mas numa situação tal que o nosso paciente chegou politraumatizado aqui, está deitado e ele está deitado numa prancha lá do bombeiro. A gente não consegue retirar essa prancha muitas vezes porque o paciente está imobilizado, a gente não pode tirar essa prancha aqui. Então, quando essa radiação passa pelo paciente, já a interação normal, ela também vai ter que passar aqui pela essa prancha, que acaba tendo um papel, mesmo que não benéfico, de filtro, ou seja, ela acaba atenuando essa radiação também. Então temos que levar em consideração que objetos que também se interpõem à passagem da radiação, elas de certa forma vão trabalhar como filtros, vão retirar parte dessa radiação. E retirando parte dessa radiação, aquela radiação que chega no meu filme vai ser diminuída, tá? Diminuída. Se é diminuída, eu vou ter que ter uma compensação. Então, um paciente que está com uma prancha, né? Que está com uma prancha lá embaixo do seu corpo, eu vou ter que compensar a técnica radiográfica aumentando, porque tem um filtro ali, tem algo que foi adicionado a mais ali que não é natural ao corpo daquele paciente. Ou mesmo uma tala metálica da mesma imobilização, trazendo a mesma ideia, ou mesmo o gesso, também ele acaba sendo um filtro que é adicionado ali àquele paciente que não faz parte da sua parte anatômica normal, e isso acaba alterando a absorção daquele feixe. Então, uma estrutura que eu faria esse corpo, que eu faria com 10, agora, quando eu coloco uma prancha, um gesso, uma tala metálica, eu tenho que alterar para 15, 20, 25, seja qual for a técnica radiográfica, porque aquela estrutura adicionada serviu como filtro, retirou parte da minha energia que eu necessitaria para fazer aquela radiografia. Outro ponto específico que trataremos aqui está muito mais correlacionado ao que vocês estudaram lá no início, que é o manual de instrução, né, o manual do equipamento, que é o tipo de onda, né? Lembrando lá que os raios-x são ondas eletromagnéticas e essas ondas lá são fabricadas, vamos colocar dessa forma, lá para os nossos geradores de alta tensão. Você tem um gerador trifásico ou monofásico com
preparado para trifásico ou se ele é de alta frequência, ele vai dar uma entrega com maior ou menor eficiência para mim das minhas ondas, tá? E sabendo que o raio-x com comprimento de onda menor, ele é mais energético, né? E o comprimento de onda maior, menos energético. O que quer dizer, na verdade, essa alteração aqui dos tipos de ondas do gerador? Na verdade, eu tenho um feixe de radiação aqui, que ele vai tratar, se eu coloco 100 kV, ele vai me entregar aqui 85% daquele 100 kV, o outro pode me entregar 90% da efetividade daquele 100 kV e o outro pode me entregar até 99% daquela efetivação daqueles 100 kV, ou 99,9%, que geralmente são esses equipamentos de alta frequência. Ou seja, ele praticamente não há perda aqui daquela radiação que eu incido no meu paciente. Outros equipamentos com menor eficiência há uma perda. Então aquele feixe que eu apliquei 100, na verdade ele me entrega 85. Então ele tem uma perda aqui significativa. Hoje equipamentos desse tipo já são proibidos, tá? Mas há sempre uma perda. Quanto maior a eficiência desse equipamento, quanto mais moderno, mais eficiente esse equipamento, melhor é minha onda, melhor é o meu raio-x. Consequentemente, a absorção sendo mais efetiva ou menos efetiva muda a forma que ela vai ser representada na minha radiografia, com uma tonalidade de cinza mais acentuada ou menos acentuada. Por isso que às vezes a questão de tabela, por isso que às vezes não, a questão de tabela não serve para todos os aparelhos, né? Uma que eu já sou contra a tabela, mas pensando também nessa efetividade, para esse aparelho eu teria uma técnica específica, porque esse aparelho é menos moderno, requer ter um gerador de alta tensão menos eficiente. Esse aparelho mais moderno tem um gerador mais eficiente, uma entrega de energia mais fidedigna, mais fiel daquilo que eu coloco lá no meu painel de controle. Portanto, esse aparelho vai ter maior efetividade, então a absorção dele se dará de uma forma diferente daquele outro, tá? Então a forma de onda devida ao seu gerador vai me entregar uma efetividade maior ou menor. E como eu vou saber isso? Sabendo, analisando e entendendo o meu manual de instrução, lendo o meu manual de instrução, né? Conhecendo aquilo que eu vou operar, conhecendo aquilo que eu vou manipular. O técnico em radiologia não pode ser limitado, ele tem que ser abrangente, ele entrega ciência, ele estuda ciências radiológicas, envolvimento com tecnologia, envolvimento com física, química, biologia, o ser humano. Então é uma ciência muito ampla. Então nós não podemos ser limitados. Temos que expandir nossos conhecimentos. E a leitura, seja ela como for, de um manual de instrução ou de mesmo outros tipos de leituras, vai nos favorecer um entendimento mais amplo do todo, tá? Então, algo que eu recomendo para vocês é leitura sempre, seja ela da área específica, seja ela fora da área específica, vai te propiciar um maior entendimento de todo o contexto. Vai te ampliar a visão, vai te ampliar os seus conhecimentos, seu repertório, a sua oratória, ok? Então, a leitura faz parte, tanto a leitura técnica como a leitura extra técnica, vamos colocar dessa forma. Mas se você não quer ler o extra técnico, pelo menos leia o que é necessário, que é o seu manual de instrução do equipamento que você vai operar, conhecer, trabalhar, né? É importante esse conhecimento. Bom, caminhamos aqui para o final. Vamos falar aqui da atenuação, né? O aumento da espessura gera maior atenuação, menos fotos são detectados pelo receptor de imagem. A atenuação é um conceito que se usa muito mais na questão de proteção radiológica. Por quê? Eu tenho que diagramar, tenho que projetar uma sala, seja ela de tomografia, radioterapia, seja qual for a sala que envolve radiações ionizantes. E para isso eu preciso projetar uma sala, ou a física médica precisa projetar uma sala que não blinde, na verdade que blinde essa sala contra essas radiações que possam vir a vazar, né? Possa vir ser
ser detectadas externamente. Não é isso que queremos. Não pode haver radiação detectada fora da sala. Na verdade, até pode, né, mas dentro de limites bem específicos, e são radiações, são níveis mínimos, baixíssimos de radiação que está dentro da legislação vigente. Então, para minimizar ou para atenuar, para chegar a valores que são admissíveis legalmente, há esse conceito de atenuação. Mas o conceito de atenuação é muito mais abrangente do que isso, tá? Então, a radiação que passa por um meio, ela vai sofrer algumas interações e dessa interação vai ter um resultado. O resultado vai ser a nossa atenuação. Então, a radiação inicial é diminuída pelas interações, tá? Seja ela no corpo biológico, seja ela numa parede, seja ela onde for, é diminuída e captada, seja ela por um detector ou pelo nosso receptor de imagem, tá? E essa captação não é a mesma radiação que se deu origem. Então, a radiação inicial é diferente da radiação que é captada ao final desse processo, ou seja, nesse meio do caminho entre a incidência da radiação, a interação da radiação e a captação, houve uma atenuação, houve uma diminuição dessa intensidade, tá? Então, a atenuação refere-se a essa diferença de intensidade. Tem essa equaçãozinha que fala da intensidade final, que é esse zero aqui, desculpa, esse primeiro I aqui, intensidade final, é dada pela intensidade inicial, elevado ao expoente, mx, tá? X é a distância ou a espessura do absorvedor e m é o material. Cada material vai ter o seu coeficiente de atenuação, seja ele o bário, seja ele o chumbo, tem um coeficiente próprio daquele material. É dado por essa equaçãozinha ali que você vai conseguir chegar a valores de quanto que aquele material vai absorver mais ou menos radiação. Assim, consegue observar qual material é mais efetivo para blindagem, qual é o material que é mais efetivo para uma proteção radiológica adequada, tá? Mas também no corpo humano ocorre essa atenuação, né? Vamos entender aqui. Então, feixe de radiação passa pelo corpo e ele é atenuado, né? Ele é diminuído. Por quê? Porque nessa interação aqui ele passou pelo osso, ele passou aqui pelo osso húmero, passou por pele, passou pelo parênquima pulmonar. Então essa radiação inicial que era 100, vamos colocar em números aqui, né? Essa radiação inicial que era 100, que partiu aqui da minha ampola, quando foi detectada aqui pelo meu RI, pelo meu receptor de imagem, notei lá, coloquei um detector aqui, ele conseguiu medir quanto que chegou aqui final, né? Fez a somatória toda e chegou aqui apenas 70, né? kV de radiação, ou seja, foi atenuada, foi diminuída, porque houve um meio atenuador, aqui o tecido biológico, mas também já discutimos que pode ser também correlacionado a um material efetivo de proteção radiológica, tá? Então, a atenuação do feixe de radiação é a redução da intensidade original, I1, pelas interações ocorridas com o material que o absorve. Aqui exemplificamos pelo meio biológico. As interações principais são o efeito fotoelétrico e Compton, além da transmissão da radiação sem nenhum tipo de interação ali fotoelétrica ou Compton. Essa atenuação ocorre exponencialmente, ou seja, quanto maior o absorvedor, quanto mais denso esse absorvedor, mais decai essa radiação que chega aqui ao receptor ou detector aqui. Então, quanto maior o número atômico, decai, então por isso exponencialmente, ele vai fazer uma curva aqui exponencial, ele faz isso aqui, ó, opa, cai aqui assim, né? Imaginamos o nosso gráfico aqui. Opa, pega a canetinha aqui que fica mais claro, né? Então, tem um YX e X aqui. Então, ele está aqui, ele vai decaindo assim, exponencialmente. Então, o que isso quer dizer? Quanto maior é o meu número atômico, mais para a direita eu venho,
mais decai essa energia original, que era 100% aqui. Aumentando o número atômico, decai mais essa radiação, porque houve mais atenuação, houve mais absorção, tá ok? Principalmente absorção fotoelétrica, Compton e ainda transmissão da radiação. Tá? Então, temos que entender que a atenuação então, é a diminuição dessa intensidade. Quando essa radiação interage com o meio, seja ele biológico, ou mesmo quando olharmos para a questão de proteção radiológica, há uma diminuição. Por exemplo, na proteção radiológica, você está fazendo um exame lá no seu paciente, essa radiação de forma ou de outra, ela espalha, né? Ela espalha lá pelo efeito Compton e chega à parede. Mas ela não pode chegar do lado externo com uma intensidade alta. Então, a parede serve como blindagem. Ah, mas quanto de parede eu preciso para isso? Então, é calculado um valor específico de acordo com o material para que essa radiação que chegue ao meio externo minimize a parâmetros, a níveis legais de exigências pelas normas vigentes, que é a RDC 611 da Anvisa, tá? De 2022, é algo que vocês têm que pesquisar e estudar também. Então, essa norma rege lá que não pode chegar a níveis de radiação externas a certos níveis, abaixo desses níveis, ok, tudo bem, pode ter um nível ou outro lá baixíssimo de radiação através dessa sala, mas acima disso, essa sala está inadequada. Então, como que faz esses cálculos de blindagem? Já dissemos lá anteriormente pela camada semiredutora que vai atenuar essa radiação. Tá? Então, a atenuação é a diminuição da intensidade original para níveis aceitáveis no quesito proteção radiológica. Quando a gente fala da interação da radiação com o tecido biológico, é essa radiação que é diminuída, né? Mas é isso que ocorre mesmo, por isso que não é trazida tanto para o viés da radiologia, é essa radiação que passa pelo paciente e chega ao meu receptor de imagem. É isso que tem que ocorrer, é isso que nós queremos, por isso que para atenuação, esse conceito de atenuação é mais utilizado em proteção radiológica, porque na radiologia é isso que procuramos, tá? Diminuição através dos meios absorvedores biológicos para se mostrar diferentes tons de cinza. Era isso, ficou um pouquinho longa, mas eu acho que vai ser proveitosa essa aula para vocês. Espero que todos compreendam. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, coloque lá no chat. À medida que vocês vão colocando, eu vou respondendo para vocês e vamos discutindo, tá? Bons estudos, obrigado aí e fiquem bem.